Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar algumas leituras com vocês. Durante o mês de março, eu estava com uma certa palavra na minha cabeça, que é o calhamaço. Falei, se eu fizesse aí na surdina, sem avisar as pessoas, leituras de calhamaço no mês de março. E acabou que eu fiz. Eu consegui ler 3 livros gigantões. O primeiro deles, já vou mostrar aqui pra vocês, e aí eu vou falar um por um. Mas o primeiro deles é o Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare. Ele é bem grandão aqui. Vamos falar nesse vídeo também sobre Uma Vida Pequena. Esse aqui foi a maior leitura do mês. E por último, vamos falar sobre Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas. Esses livros também foram leituras para os projetos do Clube do GF, então se você não conhece, eu tenho um clubinho onde é livre para todo mundo participar, tá? Não é pago, todo mundo pode entrar lá e fazer os projetos junto com a gente. Inclusive, já saiu o projeto de abril. Ali no Clube do GF, o projeto de março era ler mulheres, e a gente tinha uma lista específica de autoras, dentre elas Cassandra Clare e Sarah J. Maas, que eu li, no caso as duas, mas também como Hanya Hanagiara também é mulher, e eu coloquei ela nesse vídeo aqui. Então esse vídeo que eu estou completando os projetos de março do clube, tá bom? Vamos falar sobre essas leituras então. Tentei ler o máximo que eu pude de calhamaço e esse foi o resultado. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever nesse canal, clica no botãozinho, seja muito bem-vindo, clica no sininho para receber a notificação de vídeos novos e não deixa de me seguir nas redes sociais, onde eu posto todas essas coisas extras que estão rolando aí. Compartilho com vocês o que eu tô lendo, o que eu tô deixando de ler. Segue o Clube do GF também para participar dos projetinhos, e se você quer se tornar um membro desse canal e receber conteúdo extra, conteúdo a mais, e também várias outras atividades que a gente faz por fora, a gente lê junto, a gente tem, né, as leituras conjuntas, sprints, o pessoal ganha marcador, tem grupinho no WhatsApp. Agora a gente começou um projeto de lendo toda a Cosmere do Brandon Sanderson, né, todo o universo ali do Brandon Sanderson, então a gente já tem um cronograma pra ir lendo todos os livros dele até o final do ano. Vai ser muito legal, tô muito empolgado. Então quer participar de coisas assim, é só se tornar um membro aqui do canal, beleza? Se for comprar qualquer livro, usa os meus links da Amazon Submarina Americanas, que ficam sempre na descrição. Bom, vamos começar então com Dama da Meia-Noite. Foi a primeira leitura que eu fiz desses 3 aqui no mês de março. E Dama da Meia-Noite é mais uma série aí no universo Shadowhunters, da Cassandra Clare. Você não precisa ter lido os outros, mas é recomendado, porque a Cassandra Clare chega a um ponto dos livros dela que tudo se conecta, tudo vai envolver coisas que a gente já viu nas outras séries, personagens que vão aparecer novamente. Eu acredito que se você for direto numa série aí, que isso aqui já é a 3ª série que eu leio dela, talvez você não entenda tanto o que tá rolando em alguns momentos da história. Assim, dá pra você entender, tá? Mas é recomendado que você leia pelo menos, eu diria, os Instrumentos Mortais. Pelo menos, pra te dar uma base, entendeu? Tem regras do universo também que ela só explica nas séries anteriores, enfim. O Dama da Meia-Noite é sobre um assassinato que tá acontecendo e as pessoas estão morrendo e o corpo delas tá cheio de marcas e de uma língua que ninguém sabe que língua é essa, né? Tipo, coisas escritas no corpo. Os pais da protagonista morreram lá na outra série lá. Aconteceu isso com eles também, eles apareceram com essas marcas no corpo. Então a protagonista, ela quer muito tentar descobrir quem tá por trás disso, porque não foi acidental, não foi a pessoa que eles disseram que foi. Certeza que tem alguma coisa por trás. Que inclusive eu nem lembro mais quem que foi. O culpado. Vou ter que ver um resumo pra ler o próximo. Enfim, gente, que saudade que eu estava disso aqui. Que saudade que eu estava desse universo. Que saudade que eu estava de Cassandra Clare. A Cassandra Clare, pra mim, ela é o meu comfort read. Ela é a minha leitura de conforto, sabe? Quando você precisa daquele autor que você sabe que você vai gostar, daquele autor que a escrita te traz uma paz no coração. Quando você lê coisas pesadas ou quando você tá numa ressaquinha e você sabe que aquela leitura é muito certeira, pra mim, é a Cassandra Clare. Quem diria, né? Que chegaremos numa época desse canal, num patamar desse canal, que Cassandra Clare seria minha leitura de conforto. Mas ela é, e eu tava com muita saudade, eu me senti muito feliz voltando pros Shadowhunters. Ela é meu abracinho literário, eu costumo dizer. Eu tava com medo, porque aqui a gente vai acompanhar personagens que fizeram uma aparição no último, acho que só no último livro dos Instrumentos Mortais, no 6º livro, que é a Emma, Julian e todo o pessoal lá, né? Os irmãos. Lá nos Instrumentos Mortais eu não gostei deles, mas é porque eu tava tão focado nos protagonistas de Instrumentos Mortais mesmo, que eu acabei ignorando um pouquinho esses personagens, dando menos bola pra eles. Então eu tava com muito medo de ter uma série focada na Emma, porque a Emma, quando eu li lá, eu achei chata. Eu não vi graça nela. Mas aqui, ai, graças a Deus, eu gostei muito.
muito. Eu já me apeguei a eles logo no começo. Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas coisas que tem dessa questão de família, que é muito fofo, muito queridinho, muito amorzinho nessa série. A gente já entra nesse livro de cara no negócio do assassinato, né? Já acontece logo ali no começo, apesar de que a Cassandra Clare tem sim a tendência de começar muito devagar os livros dela. Ela enrola muito no começo até a história finalmente pegar. Mas esse enrolar dela, ainda assim é muito gostoso de acompanhar, ainda assim é muito divertido. E também eu ouvi grande parte do começo em audiobook, porque eu tava em estrada viajando, daí eu fui ouvindo, então pra mim foi super de boa. A gente tem um personagem chamado Mark. Quem já leu Os Meus Mortais talvez se lembre. Ele foi meu personagem favorito. Ele é o meu protegido, o meu queridinho. Eu amei demais o Mark. Tudo na carreira, o maioral. Ele e Simon no pedestal da Cassandra Clare, sim senhores, entendeu? Eu gosto muito de uma coisa que a gente tem com ele aqui, que ele é uma pessoa destruída por dentro. E ele tá tentando se reencontrar. Ele tá tentando se encaixar no mundo novamente. E essa luta dele, essa busca, é muito, muito legal de acompanhar. Adoro personagens com defeitos, adoro personagens quebrados que vão tentar se juntar ali. E aqui a Cassandra Clare faz de um jeito amorzinho. Oh, meu Deus, meu celular não para de vibrar. O que é? É o Paulo. É o Paulo com 500 mensagens. Vai brigar que eu gritei com ele. A investigação também foi bacana, mas eu vou ser sincero com vocês. Por metade desse livro, eu até comentei isso com várias pessoas enquanto eu tava lendo, por metade desse livro, a sensação que eu tive é que eu já tinha lido isso. Essa coisa de estão morrendo pessoas na cidade de formas estranhas, vamos investigar. Essa é uma trama que a Cassandra Clare já usou 3 vezes. Então, né, fia, vamos mudar esse disco aí. Eu tive essa sensação de que tava um pouco repetindo histórias que eu já tinha lido dela, e isso me deixou um pouquinho incomodado. Foi por isso que eu tirei 1 estrela. Eu dei no final pra esse livro 4, ou 4,5? Não, acho que eu dei 4. Acho que foi 4. Foi justamente por isso, porque grande parte do livro parecia que eu já tinha lido. Mas depois ele muda, ele começa a inserir outros elementos. A gente tem bastante coisa das fadas aqui nesse livro, coisa que eu gostei muito quando eu vi antes. Então depois ele se redimiu comigo. Uma coisa que acontece também, quando ela começa a se repetir um pouco, é que a história deixa de ser memorável, né? Afinal, ela é um pouco igual a outra. Então, alguns detalhes já estão me sumindo da cabeça. Então por isso eu quero ler o 2º e 3º logo, pra eu também não esquecer e depois ficar desanimado com a série. Não foi aquela história, né, que eu fiquei obcecado, assim, pra ler, mas como eu disse, Cassandra Clare é meu conforto. Ela pode escrever abacaxi com chocolate, assim, na página inteira, que eu vou aplaudir. Vou gostar do mesmo jeito e é isso. Acabou, não tem o que fazer. Mas depois que a gente passa desses, uns 40% mais ou menos, metadinho do livro, ele vai se aprofundando mais nas relações de amizade, nas relações de família, e é aí que o livro brilha, quando a gente vai falar sobre essa família. Porque os personagens ali, tirando a Emma, eles são todos da mesma família, né? São todos irmãos e tal. Alguns são pequenininhos, outros já são mais velhos, e tem muito aquela coisa do irmão mais velho cuidar do mais novo. Eles, na verdade, se cuidam entre si, todo mundo se protege, todo mundo se ajuda, e essa relação fraternal é um suquinho. Um suquinho. Depois, quando o livro pega assim, ficou extremamente viciante de ler. E o epílogo é o surto. O epílogo desse livro é o surto, gente. Pelo amor de Deus. Preciso ler o 2º. Depois daquele final. Que tem uma última frase. É da última frase que fala do negócio lá? Eu acho que é. O epílogo ele é bem curtinho, ó. Ele é tipo isso aqui só. E daí, a última frase, meus amigos. Se vocês já leram, querem lembrar, pega aí o livro pra vocês verem. A última frase. É um surto. Tô falando. Esse foi a minha opinião de Dama da Meia-Noite. 4 estrelinhas, adorei. Muito bom. Mais um aí da Cassandra. Estou ao rumo de alcançar o pessoal que tá lá nos negócios de ferro lá. A Chain of Iron, Chain das coisas lá. Tô chegando aí, hein? Logo, logo eu chego e eu vou ler a última trilogia junto com vocês. Essa é a minha meta. Os contos a gente vai lendo aí. Aí eu li Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Ó, falei tudo errado. Hanya Yanagihara. Tenta falar rápido pra ver se vai. Hanya Yanagihara. Aí, foi. Uma Vida Pequena. Este é o tão temido, não é mesmo? O livro considerado como tortura psicológica, o livro considerado como pornô de tortura, o livro considerado como o livro mais triste já existido na face da Terra. E eu posso atestar que realmente é. Esse livro eu já tentei ler 3 vezes, né? A primeira vez eu fui até metade. Foi no lançamento dele, eu nem sei quando foi tipo 2015? Deixa eu ver quando que ele foi lançado. 2015. Imagina, o GF de 2015. Aquele garoto com brilho no olhar.
Ainda tinha um brilho no olhar. Aquele garoto maroto, aquele garoto feliz, aquele garoto pimposo, que lia suas distopias, seus Maze Runners, foi tentar ler uma vida pequena. Não ia dar certo. É a receita do desastre. Então, acabei não dando sequência, li até metade. Aí depois, alguns anos depois, eu prometi, Festival Promessas aqui nesse canal, 30 vezes falando que eu ia ler. Aí teve uma vez, eu peguei pra ler em live, eu li isso aqui, eu li, sei lá, 10 páginas, e falei, não, esse livro não é pra mim, não é possível, eu não aguento. Eu não vou conseguir. E deixei de lado, né? Aquele drama todo. Agora foi. Agora com uma mentalidade diferente, agora depois de ter lido algumas coisas nesse estilo assim de drama, de dia a dia, de desenvolvimento, de romance de formação, tipo Pachinko, né? Tipo Casa Holandesa, tipo o que mais? Não sei. Aí funcionou. Dessa vez foi e eu curti. Mas é o famoso. Gente, não vai ter como eu fazer esse vídeo sem eu falar a famosa frase. Curti, mas não recomendo. Gostei, mas não leiam este livro. Pelo amor de Deus, não leiam este livro. Uma Vida Pequena vai falar sobre 4 amigos que fizeram a faculdade juntos. E cada um tem a sua própria vida. E a gente vai acompanhar essa vida dos 4. E no meio dessa vida, dessa amizade, eles vão se afastar. Eles vão se juntar, vai se afastar de novo. 2 deles vão ter mais foco do que outros. A gente, na verdade, vai ter bastante foco no Jude e no William, que são os 2 mais presentes aqui na história, principalmente com as coisas que vão rolar mais pra frente. Eu diria que, na verdade, se a gente for resumir de um jeito muito resumido, é um livro sobre a vida do Jude. Que é o foco desse livro, é o Jude. É ele na capa, é o Jude, entendeu? E ele é o personagem que tanto a gente ouve falar que sofre pra caramba nesse livro. Todas as coisas possíveis que pode acontecer, acontece com ele. Essa é a sinopse, mais ou menos. Não sei se dá pra contar mais nada pra vocês, até porque tem muito detalhe na história de cada um, então isso é coisa que você precisa descobrir lendo. É uma leitura extensa, tá? É uma leitura cansativa, é uma leitura que você vai ler uma página, vai passar 30 minutos pra ler uma página, vai te sugar pra dentro dela, as palavras que a Hanya escreve, elas têm o poder de te fazer entrar naquele negócio ali, de você... A sua vida vai ser esse livro durante enquanto você estiver lendo ele, sabe? E isso é um pouco perigoso, levando em consideração o teor do livro, o conteúdo, porque é um livro com todos os gatilhos possíveis. Todos. Tem muito detalhe pra absorver, tá? Então eu recomendo uma leitura aí com atenção. Se você pretende ler, não é uma leitura pra você, vou tentar ler em 24 horas. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faz que nem eu, não. Eu sou o louco que faz essas coisas, mas não faz que nem eu, não. Pelo amor de Deus. A autora, ela leva o tempo dela pra apresentar e construir cada personagem. Então, a primeira parte do livro, ela vai basicamente um capítulo por personagem, mais ou menos. Tem uns que tem 2, mas ela vai falar, este é fulano, isso aqui, fala sobre a vida dele, trabalho dele, as aspirações dele, a família dele. Isso vai acontecendo com todo mundo. A gente vai vendo quem é mais fudido da cabeça do que outros. Eu já me apeguei muito a todos eles nas primeiras 50 páginas. E isso é uma coisa que eu também... É muito estranho você falar, tipo, nossa, me apeguei muito com personagens, são muito reais, não gostei. Porque você vê que é proposital, você vê que a autora, ela tá te fazendo apegar os personagens pra ela jogar uma bomba na tua cara depois. E isso parece que é uma manipulação, sabe? Parece que ela está te manipulando a gostar pra depois ela te fazer sofrer propositalmente. Uma coisa que eu gostei muito, alguns personagens, se eu não me engano é o JB e o William. O William é ator e o JB, ele é pintor, né? E fotógrafo também. Acho que é isso. Tem bastante sobre esse discurso sobre arte no livro. Eu achei muito legal a visão que o livro traz sobre alguns assuntos de arte. Tem umas sacadas muito interessantes também. Não só isso, mas sacadas na vida dos personagens, né? Essa desgraçada, pior que ela é boa. Pior que a Hanya, ela é boa no que ela faz, porque ela tem umas ideias, umas coisas assim, em relação às vidas dos personagens, que torna eles muito tridimensionais, sabe? É no ponto de, assim, você vê cada personagem e você já sabe como esse personagem vai reagir a certa situação, você já sabe como esse personagem vai falar, o que ele vai fazer perante alguma coisa que tá acontecendo ali. E pra chegar nesse nível, tem que ter muita construção de personagem, e ela realmente faz. A Vida Triste é desde sempre, tá? O livro, ele é cheio de desgraça desde o começo, mas quando você começa a ver o foco neste querido Jude, quando você... Gente... É isso que eu falei, dá pra você perceber a mulher construindo o terreninho dela, entendeu? Ela vai lá, vai falando do Jude, nossa, não sei o que, você vai se importando com ele. Aí aconteceu uma coisa com o Jude, tô com medo. Ela vai, sabe? Ela vai. Algumas falas eu fiquei um pouco desconfortável em relação a sexualidade, cor e sobre saúde mental. Se vocês não sabem, eu vou deixar pra vocês um vídeo aqui do Paulo onde ele fala sobre as tretas em relação à autora. A autora, ela é contra a terapia, né? Ela não acredita em terapia, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Isso é algo muito
presente no livro de certa forma, tipo, essa coisa que ela acredita, você vê ela passando isso pra história. Alguns comentários em relação à saúde mental, algumas atitudes, algumas coisas que os personagens fazem ou deixam de fazer, me incomodaram. Isso aí é toda uma questão, né? Todo um outro vídeo que a gente pode fazer pra falar sobre isso, mas saibam que eu me incomodei com algumas frases, algumas coisas que ela afirma aqui no livro. O livro é gigante, então vão ter momentos maçantes, tá? Vão ter momentos em que a história enrola demais e vai devagar. É um livro que claramente carece de uma edição. Tem coisas ali, gente, que sinto muito, mas dava pra cortar 150 páginas. Dava pra cortar cenas que não fazem diferença nenhuma pra história. Existe sim alguns momentos que você vai, né, forçar ali pra passar até chegar alguma coisa que te prenda a atenção novamente. Vamos entrar no assunto agora, os gatilhos e as coisas ruins que acontecem nesse livro, as coisas que fazem as pessoas chorar, as atrocidades que a gente tem, que acontece com, especificamente, assim, acontecem com vários personagens, mas é bem mais focado no Jude. Esse menino não tem paz nessa vida dele, não tem sossego, um segundo de sossego, não há. A gente vai conhecendo um pouco do passado dele, isso ao longo da história. Tem coisa do passado dele que só vai revelar lá no final. E esse menino passou tanta coisa cruel, tanta coisa horrível, que simplesmente não é possível um ser humano passar por tudo isso, sabe? E é muito triste porque ele se tornou uma pessoa muito traumatizada, ele tem medo de muitas coisas, e quando ele talvez pensa em largar esse medo, talvez pensa em se arriscar, não sei o que, acontece alguma merda e daí ele fica duplamente traumatizado. E daí você simplesmente se desespera. Em 45%, que é quase na metade do livro, tem a pior cena do livro pra mim. Essa foi a cena que eu fiquei horrorizado, a cena que me traumatizou. Eu passei mal enquanto eu tava lendo. Eu, assim, não cheguei a chorar, mas eu fiz um... Sim, sabe? Um leve... Eu tive que parar a leitura e só continuar no dia seguinte. Foi muito pesado. O nível de descrição e a forma como é contado essa cena é em relação ao Jude com uma outra pessoa. Se você ler, você dá pra sacar qual cena que é. Questão de violência e tudo mais. E, gente, é assim, é um outro patamar de bruto. É um outro patamar de realmente uma cena... Eu não sei nem explicar, eu não sei nem o que falar dessa cena. É uma cena horrorizante. É a pior cena que eu já li na vida, na questão de uma coisa ruim acontecendo, que você fica, meu Deus, parece que você tá lá vivendo aquilo e não é legal, e não é bom o sentimento. Definitivamente não é bom. Como eu disse, tem todos os gatilhos possíveis, tem cenas que muito repulsivas de abuso, tem cenas de coisas assim, de gatilhos, de abuso, gratuitas, sim senhor, tem muita coisa gratuita nesse livro, sinto dizer. Algumas coisas parece que é só pra chocar. Isso é uma coisa que eu fui pesquisar, eu só ouvi resenhas de outras pessoas depois que eu li. Eu nunca quis ver muito sobre esse livro, porque eu queria ter a minha experiência, e eu concordo plenamente quando as pessoas dizem que muito é simplesmente pelo fator choque. É um choque por likes. É como se a autora ela estivesse escrevendo e ela falasse: como eu posso gratuitamente piorar a situação? Gente, eu tô rindo, mas é de triste. Eu tô rindo, que é pra não chorar, entendeu? Que é, nossa, é o que as pessoas falam mesmo. É um pornô de tortura, é um pornô de sofrimento. Torture porn, né, que o povo fala. Eu já esperava coisa pesada, mas eu fiquei horrorizado. Não vale a pena, e é aqui que eu digo pra vocês: não leiam esse livro. Se você tem qualquer questão que te deixe mal, você vai ficar mal se você ler. Não leia esse livro. Eu sei que falar não leia deixa com mais vontade de ler ainda, mas eu tô falando sério, gente. Pela responsabilidade da saúde mental de vocês, não faça isso. Se você se sentir cansado e quiser pensar no sentimento ali de abandonar, eu posso ao menos garantir pra você que em 40% o livro ele vai bem, tá? Ele começa a fluir bem mais. O começo realmente ele é um pouquinho mais denso. Mas também é a partir desse momento que começa o show de horrores, tá? Todas as desgraceiras acontecendo a partir desses 40% aí. E chega um certo momento, gente, que a autora, ela simplesmente cria cenários desumanos, irreais. Não tem como você acreditar que tudo isso pode acontecer num período ali de tempo com a mesma pessoa. Não tem como acreditar. E isso foi porque eu não chorei, talvez, com o livro. Eu acho que eu não chorei porque eu me desconectei, eu me afastei da história. Eu estava lendo não mais dentro dela, eu estava lendo por cima, assim, vendo de cima, porque não passou a ser mais crível pra mim. Então eu tava tipo, aconteceu essa coisa, eu falei, nossa, chocante mesmo, hein, que pena, porque não conseguia mais sentir nada. A crueldade é tão horrível que passa a soar um pouquinho forçado. Acho que é dessa forma que eu quero me expressar. É muito exagerado, muito apelativo. Chega um certo ponto, pra vocês terem noção, que nem trama tem mais. É só uma sequência de eventos ruins. Só uma sequência de coisas dando errado na vida. Se é isso que vocês querem ler,
Fica aí, essa é a minha opinião. Fica aí a afirmação aí, né? Você quer ler uma sequência de eventos desgraçados acontecendo na vida de uma pessoa, tem aí uma vida pequena, né? Mas não recomendo, tá? Parece que tá testando o limite pra ver o quanto ela consegue colocar numa história só. Mas assim, eu dei 4 estrelas. Eu dei 4 estrelas. Mas no final eu dei 4 estrelinhas. Tá bom, meninos? Tá bacana? Assim, eu tô dizendo isso pra deixar vocês cientes do que vocês vão encontrar nesse livro. Pra eu ter responsabilidade com vocês também, como uma pessoa que influencia vocês a lerem certos livros. Tenham muita ciência dessas coisas, é um livro pesado, tá bom? Mas, no geral, a escrita da Hanya e os personagens que ela constrói, realmente, como eu disse, são muito, muito bons. Ela sabe fazer. Ela constrói de uma forma magnífica. As histórias te prendem, as histórias te deixam interessado, as histórias te fazem viver essa história junto com os personagens. Então, por isso que ele leva 4 estrelas, mas... é tudo isso que eu falei. Chega também. Ai, cansei. Já falei demais. Nossa, 40 minutos eu falando. Vamos para a última leitura, então. E agora... ai, Jesus... o que eu faço da minha vida? Momento perder seguidores. Momento do unfollow. Ei, gente, por favor, ó, vou falar pra vocês, hein? Tenham um respeitinho com Titio GF. Titio GF já é uma cacurinha, 30 anos, tá? Careca, não bate muito bem na cabeça, entendeu? Já não consegue dormir faz uns 5 meses, então tá precária a situação. Por favor, não piora. Eu te imploro, por favor, não piora. Eu sei que talvez possa gerar muitos comentários de, enfim, em Twitter, essas coisas aí que eu já abstraí já. Mas tenham um respeito com a minha opinião, tá bom? Esta é a minha opinião. Não estou julgando a de vocês, então não julgue a minha. Tá bom? Não tô julgando ninguém por gostar ou desgostar ou achar qualquer coisa. Em troca, né? Uma troca justa. E eu peço que vocês também respeitem a minha opinião. Sem hate, sem ser baixo aqui nos comentários. Por favor, vamos não ser tóxico. Que tal? Às vezes combinar. Vamos não ser tóxico? Vamos... tá? Então vamos falar sobre Crescent City. Cidade da Lua Crescente. É agora que o Rodolfo... já consigo sentir... Rodolfo, que edita os vídeos, ele é muito fã, né? Então eu estou com medo dele colocar vários pipi nas minhas falas, não deixar eu falar, ou sabotar o meu vídeo de alguma forma, mas vamos correr o risco, né? Crescent City sobre o quê? A gente tem a nossa protagonista, ela mora num mundo onde esse mundo já foi dos humanos, só que muitos milhares de anos atrás houve uma invasão de seres sobrenaturais. Então agora, no hoje em dia, a gente tem tudo. A gente tem esférico, a gente tem vampiro, a gente tem lobo, a gente tem anjo, a gente tem bruxa, a gente tem... nossa, é tudo. Todos os seres sobrenaturais que você pode imaginar, tem aqui. E então a sociedade, ela foi construída, foi moldada de uma forma onde isso é organizado. A gente tem as casas para cada tipo de ser ali. Tem toda a política, tem as hierarquias, tudo mais. E a nossa protagonista, ela é uma semiférica, né? Então ela é a junção de... acho que a mãe dela é humana, o pai dela é férico? Acho que é. Não sei porque eu abandonei esse livro. Enfim. Mas deve ter falado, eu que não prestei atenção. Mas ela é uma semiférica. Os amigos dela morrem no começo desse livro. Eles são assassinados brutalmente por, supostamente, um demônio. E daí ela é chamada pra investigar isso daí. Isso é uma coisa muito por cima, tá? Bem simplificada mesmo a sinopse. Bom... ai, Jesus. Eu abandonei, tá? Esse livro. Eu acho que foi o primeiro livro que eu abandonei da Sarah J. Maas. Eu gosto muito de Trono de Vidro. A Kotar, né? Eu gostei meio assim, mais ou menos. E os 10 da Lua Crescente, pra mim, tá embaixo no meu ranking de Sarah J. Maas. É o que eu menos gostei, tanto que eu não consegui finalizar, acabei abandonando. Mas vamos começar com as coisas boas desse livro. Na verdade, já começa a primeira impressão que eu tive com ele foi a quantidade absurda de nomes e termos e coisas. E sabe aqueles nomes em maiúsculo que a gente tem nos livros de fantasia quando é um termo específico? Basicamente, páginas e páginas de nomes em maiúsculo que eu não tava entendendo nada. Tive que procurar uma ajudinha no Twitter. Perguntei algumas coisas pro Rodolfo também. Ele não tem um começo muito convidativo, tá? Ele é um começo que você vai se deparar com esse monte de coisa e você vai querer morrer. Que é muito termo mesmo, muita coisa, é o universo que ela quis botar tudo. Mas o clima começou bem, a atmosfera desse livro é uma atmosfera que eu gosto. Querendo ou não, ele é de um jeito que eu gosto, não tem o que fazer. É aquela farofagem, entendeu? Você sente o cheiro da farofa nhoque. Você sente o gostinho do bacon. Os personagens também, querendo ou não, eles são introduzidos de uma forma muito carismática. Então eu estava com expectativas para esse livro. Apesar de estar bem perdido ali no começo, né? Daí...
a gente tem o primeiro contato com a história, isso leva aí umas 100 páginas, dentro desse grande universo complexo de fantasia com altos elementos e políticas e coisas, o assunto que a gente vai abordar nas primeiras 100 páginas é com qual macho transar. Gata, a gente abre a história então de um grupo de jovens ali falando sobre Com quem você vai ficar? Com o Josh ou com o Brandon? e não sei o que, e daí eu já fiquei meio assim, né, fiquei... Mas, tudo isso em um ambiente que eu achei muito legal. Por exemplo, a gente tem a cidade onde eles moram, né? Que é a cidade da Lua Crescente, que é a Lunation, não sei como é que fala. Nessa cidade, ela tem aqueles elementinhos de fantasia, tipo que é uma cidade gigante, dividida em setores, de acordo com as coisas sobrenaturais e mágicas ali. Mas, ao mesmo tempo, uma cidade que tem muita tecnologia. É uma cidade, achei muito legal uma cena que mostra uma fila de turistas esperando para relar num negócio dourado lá, que tipo, você pode fazer um desejo, traz sorte. Eu achei isso muito legal, achei muito engraçado, porque ele mistura as coisas clássicas da fantasia com um ambiente mais moderno, né? Uma fantasia urbana, resumindo. E isso é muito legal. E quando falaram pra mim essa coisa de, é um universo onde a gente tem de tudo, tem demônios, tem lobisomem, tem vampiro, não sei o quê, e eu sempre ficava, Cassandra Clare, então. Mas não, eu mesmo fui refutado aí na minha própria opinião, porque realmente não é muito similar com Cassandra Clare. Eu acho que ela fez da forma dela, de uma forma diferente, ela encontrou uma forma de juntar tudo isso de um jeito que ficasse próprio do universo de Crescent City, então pontos pra autora. O problema é que ela pesou muito a mão, gente. Sério, é demais, pesou a mão. Tá muita coisa. É uma salada de nome, de coisa, de termo, de casa, de hierarquia. Nossa senhora, parece aquele prato de comida com biscoito, pipoca, feijão. Vou deixar a imagem aqui pra vocês. Esse aqui é a capa de Crescent City Hardcover quando saiu. Eu comecei animado, mas fui percebendo que a história tava pouco convidativa, tava fútil com esse negócio de o Josh, será que eu vou ficar com o Brandon? E daí eu fiquei bem desanimado. Mas logo em seguida, já acontece também, logo em seguida assim, né? Depois de 100 páginas acontece o assassinato, e daí é muito interessante. Eu achei que a história ia começar a pegar dali, e ela, de certa forma, a partir dela muda o tom da história e começa mais essa coisa investigativa, só que é bem devagar, sabe? É bem arrastado, a história não vai. Então eu cheguei num ponto, eu abandonei isso aqui na página 250. Basicamente, em 250 páginas, a única coisa que aconteceu foi o assassinato, o estopim da história. As outras 200 páginas, o que foi? Nada. 200 páginas de nada, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas eu juro que na página 500 fica bom. Não, né? Eu te dou, uma livrada na cabeça se você falar isso pra mim. Não me veja quando na página 500 fica bom. Que isso aí já não compro mais, não. A premissa é boa, mas ela não soube executar, né? É um livro mal executado e com momentos que me fizeram revirar os olhos. Bom, vamos falar também sobre a questão do que esse livro promete, né? Foi dito que era o primeiro? Ou não sei. É um livro adulto da Sarah J. Maas. Então eu fui esperando uma fantasia adulta. Na minha opinião, eu achei ele bem YA em relação à escrita, né? A escrita é bem YA. Eu achei que foi alguns passos para trás. Eu sinto que deu uma decaída no estilo de escrita da Sarah J. Maas. A Sarah J. Maas sempre diz que ela... Sério, você abrir meu vídeo de Acotar, a primeira coisa que eu falo é que a mulher escreve bem. Então, falo que ela escreve bem em Trono de Vidro, ela escreve bem em Acotar, e eu achei Acotar superior a esse aqui no sentido da escrita. Parece que ela andou pra trás. Eu achei bem mais fraquinho. A protagonista, ela é insuportável. Isso que já fica exaltado de novo. A protagonista, ela é muito mimada, ela é muito birrenta, ela é uma criança, ela é muito imatura. Então, tem uma coisa de love to hate, né? Ela vai conhecer um cara lá que a gente já sabe que eles vão virar um casal. Só que no momento onde eu tava, ainda tava o hate. Só que o hate dela, ela basicamente ficava pra ele... Tipo, menina, você tem o quê? 12 anos de idade pra ficar agindo dessa forma? Muito teimosa, muito imatura. Não consegui suportar essa protagonista. Eu tava esperando essa tão prometida narrativa adulta, né? De assassinato, de demônios, de universo complexo, de coisas brutais, não sei o quê. E... o máximo de adulto que a gente teve aqui, até onde eu li, é que a Sarah J. Maas finalmente parou de usar membro e começou a falar pinto. Então, esse é o grande adulto que acontece aqui. E a protagonista também menciona que ela usa droga na balada. E me senti enganado como leitor. Outra coisa também, par romântico, que ainda não é o par romântico, também tem muita necessidade de ficar falando toda hora do peito e da bunda da protagonista. Isso também me irritou, nossa, num grau. Mas enfim, né? O que aconteceu? Eu li essas 250 páginas, eu sinto que eu não absorvi nada. E é porque realmente não teve nada.
no caso. Mas, quando a história começou a pensar em começar, eu já tava cansado e daí eu acabei desistindo. Eu não tive paciência pra ver o que ia acontecer. Já perguntei spoiler pros meus amigos também. Ah, quem que matou? A pessoa falou, eu fiquei, legal, então é isso. Dá a sensação, gente, que você já leu um livro da Sarah J. Maas, já leu todos. Nessa altura do campeonato, quando eu já li uns 6, 7 livros dela, começou a ficar um pouco repetitivo, sabe? Começou a parecer que ela não tem muita pauta. Aqui, em muitos momentos, parecia que eu tava lendo a Kotar. Foi um sentimentozinho que eu fiquei até com medo. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu nem dei nota, porque eu acabei abandonando. Quando eu abandono, eu não dou nenhuma nota, mas é isto. Eu sei que eu pedi educação e eu fui muito mal educado. Eu sei que eu pedi, né, que não fossem agressivos comigo e fui muito agressivo, mas perdão, é que eu me exaltei mesmo. Gente, eu não falei sobre esse livro com ninguém, acho que só com o Rodolfo mesmo. Então tava quintalado dentro de mim, eu precisava soltar, tá bom? Mas é isso, então essas foram as minhas 3 leiturinhas desse projeto. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses 3 livros, o que você acha, se você concorda, se você discorda. Tudo bem discordar também, tá bom? A gente, né, comunidade literária é feita de opiniões diversas. Pode gostar, pode não gostar e tá tudo bem. Beleza? Antes de ir embora, deixa o seu like pra ajudar aí no engajamento. Deixa um comentáriozinho também pra ajudar no engajamento, que isso é muito bom pro YouTube entender que vocês estão aqui, né, ativos e recomendar pra mais pessoas. E também compartilha esse vídeo com alguém, com algum amigo, compartilha com mais gente pra gente alcançar mais pessoas. A gente tá quase chegando a 200 mil inscritos, então se inscreva, pede pra um amigo aí se inscrever também, alguém que você conhece que lê ou que quer ter o hábito de leitura, já manda o canal pra essa pessoa e me apresenta, e daí já ajuda o tio Geek Freaks, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!